Boa noite, meus irmãos. Eu quero, neste momento, estar concluindo essa série falando a respeito das profecias bíblicas. É claro que os temas são muito amplos, muito diversos e realmente se for falar de cada detalhe, a gente vai se prolongar infinitamente por causa que a riqueza da palavra e os tempos que nós estamos vivendo são muito fortes, muito interessantes, né? Mas com essas aulas que nós demos nessas últimas semanas, né? Inclusive até por causa da pandemia e do isolamento social, que nós não podemos nos reunir na igreja, a maioria das semanas foi uma aula só, então nós não tivemos duas aulas como nós fazemos normalmente, e claro que se arrastou um pouquinho mais, mas quando estivermos presencialmente, podemos até marcar novamente para falar a respeito de alguns assuntos mais específicos. À medida também que nós estamos vivendo esses últimos dias, então nós vamos ter cada vez mais clareza para a gente poder falar a respeito desses assuntos proféticos e vamos tocar nesses assuntos outras vezes. Mas, de maneira geral, a gente fez uma visão panorâmica do livro do Apocalipse e eu vou retomar alguns pontos e quero concluir esse assunto, né, de escatologia, do estudo do fim dos tempos, com esta palavra de hoje. E claro, aberto a perguntas, de repente podemos fazer, nem que seja por uma live, a gente possa estar falando um pouco mais a respeito de assuntos que são interessantes, que gerem curiosidade, que há questionamentos. Eu falei um pouco de posições doutrinárias, né, que existem várias posições, vários pregadores falando a respeito desses assuntos. E claro que então nós queremos que tenhamos clareza a respeito desses assuntos para nós nos posicionarmos de maneira adequada. Mas eu vou fazer uma panorâmica e também vou falar nesta aula a respeito da atuação da igreja nesses últimos dias proféticos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Bom, em primeiro lugar, nós falamos a respeito de uma profecia de Daniel 9, 24 a 27, que fala de 70 semanas. São 70 períodos de 7 anos, totalizando 490 anos. Destes, 69 semanas, ou 483 anos proféticos, já se cumpriram. E nós estamos vivendo no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel 9, 27. E esta semana é uma semana de anos, Levítico 25, 8, 7 vezes 7 anos, né? Então, de maneira que a última semana é um período de 7 anos. Quando vai começar este período de 7 anos? Com uma aliança árabe e israelense. Um príncipe dos povos árabes, descendentes de Edom, conforme a profecia de Obadias, capítulo 1, né, que fala que dos descendentes de Edom, que é Esaú, fazendo uma aliança de paz com o seu irmão Jacó, que é Israel. Então, uma aliança dos descendentes de Abraão, de Isaque, né, Jacó e Esaú. Tá? Então, existe uma guerra milenar entre árabes perseguindo e fazendo atos terroristas contra o povo judeu, especialmente depois de 19 séculos, praticamente, desde o ano 70 até 1948, quando Israel saiu para todas as nações, os judeus estão espalhados por todas as nações, e foram reunidos de novo e existem como nação depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 14 de maio de 1948. Então, desde o momento que eles ficaram afastados da terra por muitos anos e agora voltaram para sua terra, completou agora, né, em 14 de maio, 72 anos que eles voltaram a existir como nação. Claro que ali habitavam vários povos árabes ou palestinos na terra de Canaã, na terra da Palestina, e daí os judeus foram introduzidos naquela terra, criado como Estado de Israel, mas os árabes não aceitaram a presença e o Estado de Israel. Então, desde 1948, várias guerras foram feitas dos árabes contra os judeus, mas sempre os judeus ganharam essas guerras e ampliaram os seus territórios. Desta forma, este conflito existe, né, entre os dois irmãos, Esaú e Jacó, mas por causa do conflito que existe, que pode gerar atentados terroristas não somente contra Israel, mas em várias nações do mundo tiveram os atentados terroristas, como no 11 de setembro de 2011, né, quando teve o atentado das Torres Gêmeas. Aquilo gerou uma guerra e a culpa era que os Estados Unidos é aliado de Israel, apoia Israel, e sempre quando há guerras assim de conflitos internacionais, colocam a culpa nos judeus e atacam Israel para que então haja uma comoção internacional e um confronto exatamente para que Israel
ceda os seus territórios que foram conquistados em guerra desde 1948. Em 1967, Israel conquistou os territórios árabes ali, triplicou o seu território na Guerra dos 6 Dias e conquistou a parte leste de Jerusalém também, trazendo Jerusalém como se fosse a sua capital eterna e indivisível, uma capital espiritual, que a capital oficialmente aceita é Tel Aviv. Mas os Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump, reconheceram Jerusalém como capital de Israel e mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, de maneira que então colocou Jerusalém no foco do conflito. Dessa forma, então, a Organização das Nações Unidas, tá? A ONU, como estão vários países, querem resolver o conflito no Oriente Médio para evitar atentados terroristas, para trazer um tempo de paz e segurança para todas as nações e também especialmente ali no Oriente Médio. Então haverá um acordo internacional, uma aliança de paz e segurança de todas as nações, que é o que o Obadias, capítulo 1, versículo 11 fala, que no dia que estando o Edom, o Esaú presente, os povos árabes presentes, os estranhos entraram pelas portas de Israel e lançaram sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então estamos falando de um acordo de paz, né, de um período de 7 anos, que é o que Daniel 9:27 fala, com os estrangeiros pressionando Israel, tirando os bens de Israel, tirando as forças armadas, né, a operação de guerra, todo o domínio territorial que Israel tem, fazendo com que Israel, para que goze da paz e segurança para os seus habitantes em Israel, possam fazer esse acordo de paz e então eles vão perder os seus bens, vão ter que entregar os territórios ocupados e, particularmente, no texto de Obadias 1:11 fala que eles vão lançar sorte sobre Jerusalém, porque é a cidade que os palestinos querem como capital do Estado palestino e é a cidade que os judeus querem como capital de Israel. Então, eles vão dividir a cidade de maneira que seja capital do Estado palestino e capital de Israel também. E como Israel vai ter que ceder os seus territórios, os seus bens e a própria capital dividida, então, em contrapartida, Israel vai ter a possibilidade de reconstruir o templo na cidade de Jerusalém. Então, reconstruindo o templo na cidade de Jerusalém, não precisa haver a derrubada da mesquita, da cúpula dourada, que está lá, que faz parte do cenário, né, da cidade de Jerusalém. É um cenário turístico ali também, então todas as fotos têm essa imagem ali. Então, porque a mesquita do Domo da Rocha, ou da Cúpula Dourada, está ao lado do território onde é exatamente o local que Deus estabeleceu para a construção do templo, quando Salomão construiu. E então, o templo vai ser reedificado. Então, depois do acordo de paz entre árabes e israelenses, falando de paz e segurança, criando o Estado palestino, dividindo a cidade de Jerusalém, 7 meses depois, o templo em Jerusalém vai estar reconstruído e os judeus vão estar fazendo os seus sacrifícios, as suas ofertas de manjares, a partir dessa primeira metade dos 7 anos até a metade exatamente. Por que vai ser até essa metade? Porque na metade da semana dos 7 anos, né, de Daniel 9:27, então vão fazer cessar o sacrifício de manjares, né, as ofertas de cereais, as oblações, os serviços sagrados no templo de Jerusalém, porque vai haver um conflito ali, uma aliança de paz e segurança, mas em vez de paz e segurança, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 6, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, epidemias, terremotos em vários lugares. Isso é o princípio das dores. Então, o princípio das dores é quando começa a aliança árabe-israelense, falando de paz e segurança, mas na verdade tem guerras e rumores de guerras. E a tal ponto que, por causa da violência feita dos árabes contra os judeus, Obadias 1:10, então, o anticristo vai se levantar como defensor do povo judeu. Então, ele é um descendente judeu, ele é da tribo de Efraim, e ele vai estar fazendo um acordo de paz com os árabes, mas depois vai quebrar esta aliança que está na profecia no livro de Oséias, falando a respeito desse assunto. Então, fala de Efraim, que 10 de 12 tribos, que gerou a nação de Israel, o reino norte de Israel. Quando Salomão morreu, dividiu, né, o reino, né? Então 10 tribos seguiram a Jeroboão e 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, Roboão.
no reino de Judá. Então depois a gente lê nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, o rei de Israel, o rei de Judá. Então conta, né, do reino norte e do reino sul, tá? Então a cidade ficou, a nação ficou dividida, né, em reino norte e reino de Israel, com capital em Samaria, né? Então de lá, quando Jeroboão assume, ele faz até um bezerro em Samaria, e por isso que os judeus não se dão com os samaritanos, né? Por causa que os judeus permaneceram fiéis a Deus, e os samaritanos, ou o reino norte de Israel, fez aliança com a Assíria e fez um bezerro para ser adorado, tá? Então acabou se tornando abominação para os judeus, né? E por isso que depois lá a mulher samaritana em João 4, quando ele está conversando com Jesus, os discípulos chegam lá e falam assim: como é que Jesus está conversando com essa mulher? Porque ela é samaritana e os judeus não se dão com os samaritanos. É por causa desse conflito que houve na divisão do Estado de Israel, da nação de Israel, depois da morte de Salomão. Então, 10 tribos seguiram a tribo norte, com capital em Samaria, e ao reino de Israel. E são muitos, então, quando fala do aliança do príncipe dos povos com muitos de Israel, em Daniel 27, está falando de 10 das 12 tribos de Israel, está falando da tribo de Efraim, que liderou este reino norte com capital em Samaria. Então, aí Oséias fala sobre isso, Efraim fazendo aliança com a Assíria e levando a Assíria ao matador, levando Israel ao matador, tá? Então, é essa situação profética que está acontecendo, né? Muitos de Israel, né, biblicamente falando, 10 das 12 tribos vão fazer aliança com a Assíria, que é o império árabe de várias nações que foram constituídas descendentes de Esaú. Então Esaú e Jacó vão voltar a fazer uma aliança na presença dos estrangeiros e vão dividir então a capital de Jerusalém, né? E por causa disso também, né, ainda que fizeram uma aliança de paz, como existe um conflito, um ódio, né, milenar desde o ventre materno entre Esaú e Jacó, entre árabes e israelitas, tá? Então eles vão continuar praticando violência contra o irmão Jacó. Então os árabes vão continuar fazendo atentados terroristas contra Israel, apesar de haver uma aliança de paz e segurança. Como existe esse conflito do ódio dos árabes contra os judeus, então o anticristo vai se levantar como defensor do povo judeu. Porque se vocês fizeram um acordo de paz, mas vocês ainda estão praticando violência. Então ele quebra a aliança, tá? Que é o que Daniel 11, 21 a 23 fala, que vai se levantar um homem vil, tá? Um homem mau, um homem que é o anticristo, o qual não tinha a dignidade real, então ele não era rei de Israel, não é primeiro-ministro, não é presidente de Israel, não é nada em Israel, não tem dignidade real para ser líder do povo de Israel, mas então ele fala que ele virá caladamente nos primeiros 3 anos e meio, ele vem caladamente até tomar o reino com intrigas, até que na metade dos 7 anos ele se apresentar como o Salvador, ou como o verdadeiro príncipe da paz de Israel. Então ele toma o reino com intrigas, ele vai aparecendo, crescendo em poder, até tomar o reino com intrigas na metade dos 7 anos. E fala que ele vai quebrantar as forças inundantes, ou os poderosos da terra, como também ele vai quebrar o príncipe da aliança árabe, do Império Assírio, tá? Então dessa forma, né, quando quebra esta aliança, então ele vai se apresentar como rei de Israel, como líder em Israel. E para isso também, o que ele vai fazer? Ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então ele vai dizer que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo dos judeus. Então ele vai se assentar no santuário de Deus, que é a passagem que Jesus falou em Mateus 24:15. Ele fala: quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quer dizer, na metade dos 7 anos, ele se assentando no santuário de Deus, como o apóstolo Paulo falou também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, do homem da iniquidade, do filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se e querer adoração e culto. E aí, neste momento, então, na metade dos 7 anos, quando ele entra no templo em Jerusalém, quando ele exige adoração e culto, então ele vai mudar os tempos e as leis, e vai fazer com que todas as pessoas adorem. Então é o momento quando ele vai agir durante 42 meses, e que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, 42 meses que ele vai agir, e vai perseguir a nação de Israel.
que é Apocalipse 12, tá? Então, que é a mulher vestida do sol, da lua, com 12 estrelas, que vai para o deserto, para o seu lugar, onde ela é sustentada durante 1260 dias, como também Apocalipse 12:6 e Apocalipse 12:14 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando então o dragão, o próprio diabo, que foi atirado para a terra neste momento, vai então perseguir a nação de Israel, mas Deus vai proteger a nação de Israel, então a nação de Israel vai continuar existindo, porque Jesus vai voltar e vai governar em Jerusalém sobre todas as nações da terra. Então a nação não vai ser destruída, embora vai haver perseguição contra os judeus, tá? Então 144 mil israelitas, que estão em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que vão se converter a Jesus Cristo quando o anticristo se assentar no santuário de Deus e exigir a adoração como se ele fosse o Salvador, o Messias. Então eles vão examinar as Escrituras, porque julgam que nas Escrituras tem a vida eterna, e as Escrituras Sagradas, a Bíblia, testificam a respeito de Jesus Cristo. Então, Zacarias 12:10, os judeus vão ver, reconhecer a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente como quem chora pelo primogênito ou pelo unigênito de Deus. Então eles vão reconhecer que o verdadeiro Messias e Salvador não é aquele Cristo que veio trazer livramento contra a violência árabe, mas que é Jesus Cristo. E quando então o anticristo senta no santuário de Deus e exige adoração para si, eles vão ver a quem eles transpassaram, que Jesus eles crucificaram 2000 anos antes, e vão se converter a Jesus Cristo, que é o que dá em Apocalipse capítulo 14, de 1 a 5. Eles serão as primícias, os primeiros frutos de conversão depois do arrebatamento da igreja. E eles vão então pregar o evangelho para todas as nações e vão ser perseguidos, e vão ser mortos, né? Aqueles que se converterem. Então, mas vai ter uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, depois dos 144 mil, em Apocalipse 7, 4 a 8, Apocalipse 7, 9, fala dessa multidão, que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, passando pela grande tribulação, e vão ser mortos, tá? Então, Apocalipse 12, 14 fala a respeito disso, né? Apocalipse 7, 14 fala desses que passarão pela grande tribulação e vão ser mortos, né? Mas Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Em Apocalipse 13, tá, versículo 7, fala também que o anticristo, né, a besta, né, que emerge do mar das nações, vai receber o trono de Satanás e também vai perseguir os santos de Deus, tá, durante 42 meses. Esses santos que vão ser perseguidos não são as pessoas da igreja, que vai estar arrebatada antes do anticristo se manifestar, que é Apocalipse 13, 6. Ele vai blasfemar contra Deus, vai blasfemar contra o nome de Deus e contra o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam no céu. Então, quando o anticristo vai agir durante 42 meses, da metade dos 7 anos para o fim, como Daniel 9, 27 fala sobre a asa das abominações, virá o assolador, vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares, o culto a Deus, e vem o assolador, que é o anticristo na metade dos 7 anos, como Jesus falou, quando ele estiver assentado no santuário de Deus. Então, ele vai perseguir aqueles que não o servirem. E neste momento, na metade dos 7 anos para o fim, é que ele também vai obrigar todas as pessoas, pequenas e grandes, ricos e pobres, para que recebam a marca da besta na mão direita ou na fronte, para poder comprar ou vender, e somente aqueles que tiverem a marca da besta é que vão poder sobreviver nesse tempo da grande tribulação, que Jesus falou em Mateus 24, 15, Mateus 24, 21, é o período da grande tribulação, que ele vai exigir que todos o adorem. Quem não o adorar vai ser perseguido e pode ser morto, e será morto decapitado, tá? Como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, as pessoas que recusarem a marca da besta, ou morrem de fome, tá? Ou morrem perseguidos, tá? Porque haverá uma grande aflição, tá? E claro que haverá pessoas que estarão se convertendo, né? E vai ser uma multidão que ninguém pode enumerar, que não vai adorar o anticristo, mas vai ser perseguido. Vai ser um período de grande tribulação, como nunca houve e nem haverá jamais, tá? Esse período de 42 meses. E eu terminei a última aula falando a respeito da promessa de Deus
que aqueles que se converterem a Jesus Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não entram em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, Romanos 5,9 fala assim: logo, muito mais agora, nós que fomos lavados pelo sangue, salvos pelo sangue do Cordeiro, seremos por Jesus Cristo salvos da ira. Tá? Então, o tempo da ira, o tempo de juízo de Deus sobre todas as nações, inclusive usando a pessoa do anticristo para perseguir, para causar destruições na terra. Então, a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo se manifestar, né? Então vai ser um período de perseguição aos cristãos, mas não judeus. Vai ser uma perseguição, não igreja, tá? Que eles que se converterem com o testemunho dos 144 mil, que serão as primícias, e depois os demais de todas as nações vão se converter, uma multidão que ninguém pode enumerar, mas serão perseguidos e muitas vezes mortos também, tá? E o anticristo vai agir com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, em 1 Tessalonicenses, né, falando a respeito da igreja ser salva, né? Então, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 fala dos tessalonicenses que se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, para aguardarem dos céus a Jesus Cristo, tá? Que nos livra da ira vindoura. Então, essa ira vindoura, a ira que há de vir, é o tempo de juízo na segunda metade da grande tribulação, na metade dos 7 anos, né? Tá? Por 42 meses, tá? Como também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. E como nós vamos alcançar a salvação do tempo da ira que há de vir? Ou em Apocalipse 3,10 fala aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, Jesus, vos guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todos os moradores da terra, sobre todo o mundo, para experimentar os moradores da terra. Isso, como as pessoas vão ser guardadas? Elas vão ser retiradas da terra através do arrebatamento. Então, num determinado momento, vai haver um toque de trombetas, né? E na última trombeta, de 1 Coríntios 15, 52, fala sobre isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, então, Jesus vai voltar do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados para ter um corpo glorificado, à imagem e semelhança do corpo glorificado de Jesus. Então fala isso em 1 Coríntios 15, 50 a 53, no 52 fala que é num momento, num piscar de olhos, na última trombeta. E também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, fala que Jesus Cristo vai vir do céu, os mortos vão ressuscitar com corpos transformados, para o corpo mortal se tornar imortal, o corpo incorruptível ser vestido da incorruptibilidade, e nós, os vivos, seremos transformados desse corpo mortal também para um corpo imortal e seremos arrebatados entre nuvens. Então, é vinda do Senhor nos ares, tá? Para nós subirmos ao encontro do Senhor, e nós vamos estar habitando na casa do Pai, onde há muitas moradas, que Jesus está preparando lugar, João 14, 1 e 2. Então, este arrebatamento da igreja será na metade dos 7 anos. E aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, fala que o mistério da iniquidade já opera. Hoje já existe iniquidade, hoje existe maldade, violência, corrupção, idolatria, feitiçaria, existe toda a maldade, mas esse mistério da iniquidade já opera, mas aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. E quando for tirado do meio aquele que agora o detém, então de fato se manifestará o anticristo, a quem o Senhor Jesus Cristo, depois, no final dos 7 anos, vai destruir com o sopro de sua boca, com a manifestação da sua vinda. Então existe hoje algo que o detém o anticristo de se manifestar, e o texto ali de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 fala que quando for tirado aquele que o detém, então ele vai se manifestar no tempo oportuno, tá? Tem um tempo determinado por Deus, que é na metade dos 7 anos. Então a igreja, o corpo de Cristo, vai ser tirado da terra. E quando a igreja for tirada da terra, então nada mais o detém, e aí fala, na sequência do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, que haverá o aparecimento do iníquo com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Então eles vão ser condenados e vão se submeter ao domínio do anticristo, recebendo a marca da besta durante aquele período de 42 meses da segunda metade dos 7 anos. Então estou fazendo uma panorâmica, né? Então citando os textos bíblicos, tal. Espero que esteja um memorial assim, né, de que você possa estar relembrando, e também com os textos bíblicos, né, que você pode assistir a gravação, pausar, ver o texto bíblico, então você possa entender exatamente com esses textos bíblicos a clareza deste tempo. E por fim, dentro dessa recapitulação, né, e dando essa visão panorâmica de novo, então eu mencionei na visão panorâmica do livro do Apocalipse, que Apocalipse capítulo 6, né, começa a abertura dos selos, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que se apresenta no capítulo 5 do Apocalipse, diante do trono de Deus, à direita do trono de Deus, ele tem um livro fechado com 7 selos. E quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, começa a abrir os 7 selos, cada uma da abertura dos selos é uma manifestação de juízo aqui na terra. Então Jesus abre no capítulo 6, versículo 1, o primeiro selo, e no versículo 2 vem um cavaleiro montado no cavalo branco com um arco na mão, e ele sai vencendo e para vencer. Então este é o pessoa do anticristo, que vai ser liberado quando nada mais detém o anticristo, né? Quando Jesus libera, né? Para ele vir crescendo em poder. Então, em Apocalipse 6:1, não é ele se manifestando ainda como anticristo. Então, eu até falei um pouquinho confuso agora. Ele começa a sair vencendo e para vencer ele não é o líder das nações. Tanto que ele vai fazer guerras, tá? E o segundo selo, de Apocalipse 6, versículo 3 e 4, ele abre o segundo selo, então é tirada a paz da terra e começa a haver guerras entre as nações, tá? O próprio anticristo vai conquistar o poder, né, ganhando força, né, caladamente, vai tomar o reino com intrigas, que é que Daniel 11, 21 a 23 fala. Ele vem caladamente, ele sai vencendo para vencer, mas ele vai começando a ganhar força e poder, né, e vai estar então assumindo o trono das nações, né, como depois no Daniel 11, 36, 31, ele profana o santuário, que era a metade dos 7 anos, e no 11:36 de Daniel, ele está reinando sobre todas as nações, blasfemando contra Deus, tá? Então Daniel 11 fala sobre isso, também Apocalipse é essa mesma história. Ele sai vencendo e para vencer, no 6:1 e 2, faz guerras no segundo selo, tá? Guerras entre as nações para conquistar o poder. Depois vem o terceiro selo, que é exatamente uma grande crise econômica financeira mundial sem precedentes, tá? Então, fome, miséria, tudo assim. E vem o quarto selo, que é exatamente a fome, a mortandade na terra, as pragas, as pestes, tá? E as pessoas morrendo, indo para o inferno, tá? Então, é o quarto selo, que começa ali no começo dos 7 anos, esse anticristo saindo vencendo para vencer, as guerras, que Jesus falou, guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, tá? Então, Jesus fez um resumo em Mateus 24, 6, 7, 8, é exatamente do princípio das dores, que é Apocalipse 6, 7, 8, né? Então, são as manifestações dos juízos de Deus, tá? Até de 6, Apocalipse 6 até Apocalipse 11, tá? É o princípio das dores, tá? E também ali, no quinto selo, Apocalipse 6, 8 a 10, tá? Fala a respeito da perseguição aos cristãos. Então, João viu as almas, né, daqueles que morreram, dos decapitados, debaixo do altar de Deus, dizendo, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue sobre a terra? E Deus falou assim, espere mais um pouco, deu vestiduras brancas para ele, espere mais um pouco, porque tem outros conservos, né, outros que temem o nome de Deus, que seguem a Jesus Cristo, que vão ainda morrer, tá? Que vão ser perseguidos e mortos também. Então haverá uma perseguição, sim, para a igreja. Não é a grande tribulação. A igreja vai ser tirada, mas vai haver perseguição aos cristãos, tá? Depois vem o sexto selo, com manifestações no sol, com estrelas caindo na terra, com terremotos, tá? E essas manifestações. Aí os 144 mil vão ser selados, tá? Para estarem sendo testemunhas de Jesus Cristo durante a grande tribulação, na segunda metade dos 7 anos. Então Deus já vai estar separando esses homens judeus, homens virgens da nação de Israel, que vão estar testemunhando na segunda metade dos 7 anos, né? E já fala, né, em Apocalipse 7 que vai haver uma grande multidão que vai se converter durante a grande tribulação, que é na segunda metade, que começa em Apocalipse 13, tá? Muito bem.
Então depois começa o sétimo selo, com 7 anjos tendo 7 trombetas para tocar. Apocalipse 8, 9, 10 e 11. Tá? Então abre o sétimo selo, então cada anjo que toca uma trombeta vai haver uma manifestação de juízo aqui na Terra, com manifestações inclusive de demônios agindo na Terra, tá? Apocalipse 9, tá? Então várias coisas terríveis, catastróficas que vão estar acontecendo aqui, tá? E depois em Apocalipse 12 vem o arrebatamento da igreja depois da última trombeta de Apocalipse 11, 15, tá? Então tem 42 meses em que os árabes ou os gentios vão estar calcando aos pés a cidade santa, Apocalipse 11, 2, tá? Vai ter o toque da última trombeta, Apocalipse 11, 15, e depois ali da descrição da última trombeta, fala assim, chegou o tempo de o Senhor dar galardão aos teus servos, os profetas. Então, a igreja vai ser arrebatada no Apocalipse 12, vai ser apresentar diante do trono de Deus para receber galardões, tá? Para nós depois voltarmos no final dos 7 anos, para reinar com Cristo sobre as cidades, sobre os estados, sobre as nações, tá? Mas, então, tem o toque da última trombeta, Apocalipse 11, 15, e Apocalipse 12, versículo 5, tem o arrebatamento do filho varão, o filho que vai reger as nações com um cetro de ferro, tá? Que é a pessoa de Jesus Cristo, sim, tá? Ele é o filho de Israel, um judeu, um israelita, que vai reinar sobre todas as nações. Mas também, no texto, na sequência do texto, fala de Apocalipse 12, 7 e 8, de uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos lutando contra o dragão e os seus anjos, e depois fala, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, tá? Por quê? Fala de uma grande nuvem de testemunhas ali que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro, que mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida, tá? Então Apocalipse 12, 11, tá? 10, 11 e 12, né? Fala sobre isso, né? Então ali é o arrebatamento do corpo de Cristo, tá? Que é o que está detendo o anticristo na primeira metade dos 7 anos, no princípio das dores, tá? Ele não pode se manifestar com todo o seu poder porque algo o detém, que é a presença da igreja do corpo de Cristo aqui. Mas em Apocalipse 12, 5, né, e 12, 10, né, este corpo de Cristo vai ser arrebatado e vai festejar nos céus, Apocalipse 12, 11. Vai ser as bodas do Cordeiro, ali, o casamento, tá? Vai ser o tempo de Deus dar galardão aos seus servos, os profetas, tá? Depois da última trombeta. Então nós vamos receber galardões diante de Deus, tá? E aí o diabo vai ser atirado das regiões celestiais do segundo céu, vai ser atirado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quanto tempo resta? 42 meses, 1260 dias, que ele vai perseguir a nação de Israel e vai fazer guerra depois contra os santos de Deus, os descendentes da mulher, aqueles que se converterem recusando receber a marca da besta durante a segunda metade dos 7 anos. Tá? Então daí o que vai acontecer exatamente que o diabo vai ser atirado para a terra, tá? Durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, Apocalipse 12, 14, e vai perseguir então a nação de Israel e vai pelejar contra os santos e vai vencê-los. Apocalipse 13 recebe o trono de Satanás, versículos 4 e 5, vai governar durante 42 meses, a segunda metade dos 7 anos, vai blasfemar contra o Deus dos céus e contra o tabernáculo de Deus, os que habitam no céu, Apocalipse 13, 6, que é a igreja que foi arrebatada no Apocalipse 12, e vai perseguir os santos que ficarem aqui se convertendo durante a grande tribulação, Apocalipse 12, 7, e vai governar sobre todas as nações, tá? E vai exigir a marca da besta para que o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, Apocalipse 13, 11 até o 18, vai fazer sinais e prodígios, descer fogo do céu, vai fazer a marca da besta, que todos adorem a marca da besta, senão podem ser mortos, tá? E aí diz em Apocalipse 14, tá? Que bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque aqueles que morrerem durante a grande tribulação, Deus vai estender sobre eles o privilégio de participar da primeira ressurreição, que é para ressuscitar, para reinar com Cristo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, tá? Que fala sobre isso, tá? Então os que morrerem no Senhor durante a grande tribulação vão reinar também juntamente com a igreja sobre todas as nações da terra. E os que não morrerem, foram perseguidos, vão ser escondidos, vão ser alimentados, né? Como Jesus falou em Mateus 25, né? 31 em diante, 31 a 40, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava preso, vocês foram visitar, né? Então
as pessoas vão ser perseguidas, mas vão ser socorridas também, tá? Porque haverá um socorro daqueles que se converterem, um cuidando do outro, tá? E essas pessoas vão ser salvas durante a grande tribulação, a multidão de Apocalipse 7, 9, 14, 15, que vão entrar na posse do reino. Então, quando Jesus voltar no final dos 7 anos, ele vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca, vai destruir o falso profeta, vai lançar os 2 vivos no lago que arde com fogo e enxofre, tá? Que são os últimos versículos de Apocalipse 19, vai prender Satanás, Apocalipse 20, versículo 1 e 2, durante 1000 anos, tá? E vai começar a governar durante 1000 anos, que é a profecia de Isaías 65, 17 a 25, Zacarias 14, que ele vai ser o rei a partir de Jerusalém sobre toda a terra, e todos os povos, né, que entrarem na posse do reino, que se converteram durante a tribulação, vão entrar na posse do reino, vão ter que subir de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e alguns não vão se converter durante aquele milênio, né? A longevidade das árvores, da vida, né, das pessoas vai ser, morrer a 100 anos é morrer jovem, pecar aos 100 anos, as pessoas poderão pecar, mas essa pessoa vai ser amaldiçoada, porque não é para pecar. Um reino de justiça, um reino perfeito, Jesus governando, nós governando com Ele, tá tudo perfeito, né? A restauração, Romanos 8 fala sobre isso, né? Que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza está gemendo e sofrendo angústias até agora, e quando os filhos de Deus se manifestarem durante o milênio, governarem, vai haver uma restauração de toda a terra, tá? Então a natureza vai ser restabelecida, né? Conforme Deus criou no princípio, né? Tudo perfeito, tá? Durante 1000 anos haverá paz na terra. Mas pessoas mesmo assim vão se recusar a adorar o rei, vão ser sentenciadas pelos seus pecados, né? Essa pessoa será amaldiçoada. E depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto do abismo, vai sair, sitiar a cidade de Jerusalém, cidade querida, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, e vai ainda reunir uma população como a areia do mar para tentar destronar o rei Jesus. Mas vai vir fogo do céu, vai consumi-los, e Jesus vai estabelecer o trono branco, né? Vai sentar-se no seu trono e vai julgar no último dia todos os mortos, né? Dando vida eterna para aqueles que creram nele e dando morte eterna para aqueles que seguiram o diabo e seus anjos, tá? Então aí vai ter um novo céu e uma nova terra, então a eternidade na presença de Deus, com a nova Jerusalém descendo do céu. Então, fazendo uma panorâmica, né, desta forma, e especificamente agora, que é o tema da aula, tá? Agora que eu vou entrar no tema da aula, que é a atuação da igreja durante esses dias proféticos dos últimos dias, durante a primeira metade dos 7 anos. Vamos ser perseguidos? Já estamos sendo, tá? Essas políticas todas, Covid e tudo assim também, e muito mais do que isso, né? Um Estado, né, como o Estado Islâmico, né, perseguindo e matando cristãos decapitados, tá? Países islâmicos, né, ou países socialistas queimam a fogo as casas, né, e as pessoas queimam vivas. Eu tenho vídeos a respeito de cristãos sendo mortos nos dias atuais, queimados vivos. É assustador, tá? Ver a pessoa queimando viva, tá? Como também as pessoas sendo decapitadas. Vídeos a respeito disso, você já deve ter visto na internet também, pessoas sendo decapitadas pelo Estado Islâmico porque professam uma fé em Jesus Cristo ou não aceitam o regime do Estado Islâmico, tá? Então há uma perseguição e morte assim, que vai ser muito catastrófica. E o próprio anticristo, que é judeu, vai se levantar contra os judeus, porque os judeus vão adorar Jesus e não vão adorá-lo. Então por isso que ele vai perseguir a própria nação de Israel, tá? Como também vai perseguir os demais de todos os povos que vão adorar o rei Jesus e não adorar o falso Messias, o falso príncipe da paz, que ele não é o salvador do mundo, o salvador é Jesus Cristo, tá? Mas ele vai perseguir e matar todas as pessoas, tá? Mas durante a primeira metade dos 7 anos, apesar de haver morte dos cristãos, também com a reconstrução do templo em Jerusalém, que eu falei para vocês, tá? A oração de Salomão, quando ele consagrou o templo, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 6, deixa eu só abrir aqui, só comparar os versículos, né? Acho que é 28 e 29, deixa eu só ver. 2 Crônicas 6, não, desculpa, né? 32 e 33. 2 Crônicas 6, 32 e 33. Salomão ora para que o estrangeiro, que não é do povo de Israel, mas que se esse homem se achegar a Deus, temendo o nome do Senhor e orar voltado para a casa de Deus, o templo em Jerusalém que será reconstruído, então
O Salomão pede: ouve tu do céu a oração do estrangeiro, tudo quanto ele te pedir, para que o teu nome seja conhecido e temido em todos os moradores da terra. Então, neste momento, na primeira metade dos 7 anos, nós vamos ver a aliança, nós vamos ver o templo sendo reconstruído, e nós, como estrangeiros, vamos orar voltados para o templo em Jerusalém. E Deus vai ouvir a oração, perdoar os pecados e sarar toda a terra. Haverá um grande avivamento, derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Como Joel profetizou, né? Joel 2:32 vai falar sobre isso, tá? Como também o apóstolo Pedro, né, no Pentecostes falou, em Atos 2:17-18, tá? Que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, qual é a atuação da igreja durante a primeira metade dos 7 anos? Durante Apocalipse 6, Apocalipse 11, quando vai ser tocada a última trombeta, para a igreja ser arrebatada em Apocalipse 12. A igreja vai profetizar em nome de Jesus Cristo, vão ser cheios do Espírito Santo e vamos profetizar em nome do Senhor. Então haverá curas, milagres extraordinários, os sinais seguirão aqueles que crerem. Então nós vamos ver o poder de Deus, curas espetaculares, operações sobrenaturais de Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo. E se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, a nossa família vai ser salva, tá? Então não vai ficar ninguém para trás, tá? Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, toda a nossa casa será salva, tá? Então nós vamos testemunhar, tá? Em Mateus 24:14, que será pregado o evangelho do reino a todas as nações. Então nós, espalhados, né? Os brasileiros, argentinos, americanos, chineses, coreanos, japoneses, todos, né, de todas as nações, a igreja vai se levantar e vai haver um grande avivamento. Serão as últimas chuvas que Deus falou em Joel capítulo 2, tá? Que nós orarmos, né, voltado para casa ali, nós nos convertemos, proclamamos o jejum, que Deus vai derramar do Espírito Santo com as primeiras e as últimas chuvas, e Ele vai restituir os danos que foram consumidos pelos gafanhotos, tá? Então haverá uma restituição, a igreja vai ser mais do que vencedora em todas as coisas, haverá o suprimento de todas as necessidades, Deus vai poder derramar sobre nós vida em abundância, poder sobrenatural, nós vamos testemunhar com sinais e prodígios. E também vão pregar o evangelho do reino então para todas as nações. Então é uma grande onda de evangelismo e vai haverá uma multidão também que vai se converter. Por isso que eu falei para vocês a respeito da expectativa dos satanistas, tá? Como tem Apocalipse 12, né, fala a respeito do dragão que vai arrastar a terça parte das estrelas dos céus, quer dizer, 1/3 dos demônios que caíram com o diabo, tá, e viraram demônios, anjos que caíram e viraram demônios. Também a estimativa também é que 1/3 da população mundial vai ficar para o domínio do anticristo, que 2/3 vão ser convertidos, tá? Isso é uma previsão dos satanistas que vão perder através do arrebatamento da igreja 2/3 da população mundial. Então nós estamos falando de 5,5 bilhões de pessoas que vão se converter. Então uma grande onda de avivamento, derramamento das chuvas do Espírito Santo, como foi no Pentecostes, vai ser muito maior o poder de Deus derramado em nós, e vamos curar as pessoas, a sombra vai curar, mortos vão ressuscitar, vai ser um grande avivamento e as pessoas vão dobrar-se ao nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Vamos ser arrebatados, né? Nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar também primeiro, nós vamos encontrar com todos eles entre nuvens, encontrar com o Senhor Jesus Cristo para estarmos para sempre com o Senhor, tá? E também a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que eu falei que nós vamos deter o império das trevas, nós vamos deter o mistério da iniquidade. Então há poder no nome de Jesus Cristo, há poder do Espírito Santo em nós, e por isso que a palavra de Tiago 4,7 fala: resisti ao diabo e o diabo fugirá de nós. Então, apesar de poderes, apesar de confrontos, apesar de perseguição aos cristãos, o poder do Deus Altíssimo nos envolverá e nós vamos resistir ao diabo, nós vamos bloquear a manifestação do anticristo para que ele se manifeste somente na ocasião oportuna, que esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 fala. Algo detém, que é o corpo de Cristo, que é o dia do arrebatamento. Quando aquele que o detém for tirado do meio,
tirado do meio da população, né, do mundo, como também tirado do meio dos tempos, tá? Que vai ser na metade dos 7 anos. Então a igreja será arrebatada, então vai haver a guerra no céu, Apocalipse 12, 7 e 8. O diabo vai ser atirado para a terra, Apocalipse 12, 12, sabendo que pouco tempo lhe resta, tá? Que é o período de 42 meses, a segunda metade da semana. Então vai haver as manifestações de juízo, Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então haver essas manifestações de juízo durante a grande tribulação. E depois, em Apocalipse 19, nós, noiva do Cordeiro, vestidos de linho finíssimo, já recompensados, vamos passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 fala que todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o bem que nós fizemos, bem ou mal que nós temos do corpo. Mas ali não é um tribunal de juízo, é um tribunal de galardão. Vamos receber o galardão. 1 Coríntios 3 fala, se nós edificarmos sobre o fundamento que é Cristo, com madeira, feno e palha, vai sofrer dano. Mas se nós edificarmos as nossas vidas com ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos receber galardão. Então, 2 Coríntios 5,10, vamos ser arrebatados, receber o galardão e voltar com Cristo, com vestidos de linho finíssimo, montar nos nossos cavalos brancos, né? Apocalipse 19, 14, e vamos descer seguindo o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus vai para a batalha do Armagedon, no vale do Megido ao norte de Israel, quando o anticristo vai governar e levar todas as nações para invadir Israel, destruir a nação de Israel. Jesus vai lá na batalha do Armagedon, vai pisar o lagar, tá? Apocalipse 14, 19 e 20, como também Isaías 63, 3 a 6. Ele sozinho vai pisar a batalha do Armagedon, vai salpicar de sangue dos povos nas suas vestes, tá? E ele vai vencer, destruir o anticristo com sopro sua boca e vai lançar no lago de fogo e enxofre. E nós, guerreiros de Deus, montados em cavalos brancos, seguindo o Cordeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós vamos entrar nas nações também e estabelecer juízo de Deus sobre as nações que adoram o anticristo. E aí depois Jesus vai se assentar no trono da sua glória, vai reunir todas as nações, fala, vinde benditos do meu Pai e entrasse na porta do reino. E apartai-vos de mim, malditos, vocês que adoraram o diabo, tá? E vocês vão ser mortos, vão ser lançados para o lago do fogo e enxofre, que foi o inferno preparado para o diabo e seus anjos, tá? Então, recapitulando, nós vamos ver aliança de 7 anos, vamos ver a reconstrução do templo em Jerusalém, vamos ver a cidade de Jerusalém dividida e nós vamos ser cheios do Espírito Santo para profetizar em nome do Senhor, para pregar o evangelho do reino, para deter o mistério da iniquidade, deter o anticristo para que ele se revele somente na metade dos 7 anos, que é o tempo que Deus determinou, e nós vamos resistir ao diabo e o diabo não vai poder se manifestar na pessoa do anticristo. Quando depois nós somos arrebatados, a batalha no céu vai acontecer, o diabo vai ser lançado para a terra, vai possuir o anticristo, dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade para a besta, Apocalipse 13, 4 e 5, que vai agir então durante 42 meses e vai perseguir os que se converterem à nação de Israel e os que se converterem fruto das primícias de Deus, os 144 mil, e então haverá essa grande tribulação, e aí, no final dos 7 anos, vai Jesus voltar do céu, Mateus 24, 29 a 31, né? Jesus vai voltar do céu para estabelecer o seu reino sobre todas as nações, Mateus 25, 31, ou Apocalipse 19, Jesus voltando para estabelecer o seu reino milenar, diabo preso, 1000 anos de justiça na terra e depois novos céus e nova terra, a eternidade na presença de Deus. Tá? Então, estou fazendo um resumo dessa forma, uma visão panorâmica de novo, mas essa atuação da igreja, nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar enquanto Ele está perto, para que nós possamos realmente ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, para viver esses dias difíceis. Serão dias de aflição, será o princípio das dores, durante 3 anos e meio, nós vamos estar aqui, vamos ser arrebatados e então virá a grande tribulação na segunda metade dos 7 anos. Amém? Então, um detalhe a mais, acho que é importante eu falar a respeito disso, Mateus 24, 36, Jesus falou assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos dos céus, somente o Pai. Então muitas pessoas, quando a gente fala a respeito do arrebatamento ser na metade dos 7 anos,
Então aí as pessoas falam assim, mas Jesus falou que ninguém sabe o dia e a hora, nem ele sabe. Como é que a gente está marcando uma data para Jesus voltar a fazer o arrebatamento da igreja? Tá? Então vou dar o desfecho falando a respeito desse assunto. Quando Jesus está falando do dia e hora que ninguém sabe, ele não está falando a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja foi antes de Mateus 24:15, quando o anticristo vai começar a governar. E ali em Mateus 24:36 é depois da tribulação, quando todo olho verá Jesus vindo dos céus com poder e grande glória. Mateus 24:29 a 31. E aí depois no 36 ele fala, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Vai ser a vinda de Cristo num dia e hora que ninguém sabe, depois da tribulação. Jesus não está falando sobre arrebatamento. Em Mateus 24 ele fala só sobre a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos, que vai ser sim depois do arrebatamento da igreja, né? Mas dia e hora que ninguém sabe não é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia da vinda de Cristo, que vai ser no final dos 7 anos, num dia e hora que ninguém sabe. Quando Jesus vai descer dos céus com poder e grande glória e depois vai se assentar no trono. Aliás, antes disso, né? Pisar o lagar na batalha do Armagedon, Apocalipse 14, 19 e 20. Apocalipse 19, tá? 11 a 21, tá? Vai fazer a batalha do Armagedon ali. Num dia como ladrão, como ele fala também em Apocalipse 16, ele fala, eu que venho como ladrão, tá? Então, bem-aventurado aquele vigia e guarda suas vestes, né? Então, mas ele vem num dia como ladrão, num dia e hora que ninguém sabe. E quanto ao arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, que ele fala do arrebatamento da igreja, na sequência do texto, 1 Tessalonicenses 5:1, vocês lembram que eu estava falando a respeito dessas coisas? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto para aquela mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança, quando andarem dizendo, não vai acontecer paz e segurança, porque haverá guerras e rumores de guerras, a paz e segurança dita será na primeira metade dos 7 anos. E depois, na segunda metade, haverá uma repentina destruição. Por que uma repentina destruição? Porque haverá um repentino arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, 1 Coríntios 15:52, Apocalipse 11:15. Então haverá subitamente um sumiço de milhões ou bilhões de pessoas que vão se converter a Jesus Cristo, né, até pelo avivamento das últimas chuvas do derramamento do Espírito Santo, e vão ser arrebatadas repentinamente num abrir e fechar de olhos, e vão no abrir e fechar de olhos estar entre nuvens, e vão estar para sempre com o Senhor na casa do Pai. E como não tem mais nada que vai deter o anticristo, né, porque a igreja que está aqui, o corpo de Cristo que está aqui pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, detendo, né? Então haverá uma repentina destruição, porque o anticristo vai se manifestar com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com a eficácia de Satanás, né? Porque o diabo vai dar o seu trono e grande autoridade para ele governar sobre todas as nações. Então haverá repentina destruição com a grande tribulação na segunda metade dos 7 anos. E na sequência do texto, né? 1 Tessalonicenses 5:4, ele fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vocês não são filhos das trevas, mas são filhos da luz e filhos do dia. Então, ande dignamente como filhos da luz e filhos do dia, revista-se da armadura de Deus, tá? E não deis lugar ao diabo. Então, depois da sequência de Tessalonicenses 5, ele fala sobre isso, tá? Nós somos filhos da luz e filhos do dia, e o dia do ladrão, o dia do arrebatamento, não vai nos pegar de surpresa. Vai pegar de surpresa como as virgens, né? Aquelas que estiverem sem óleo, tá? Sem o óleo do Espírito Santo, tá? Vão ser pegas de surpresa, tá? Vai vir o noivo e elas vão ser pegas de surpresa, tá? Então, claro, ali é um outro contexto, mas é esse exemplo, é essa realidade. As pessoas que andam na luz vão conhecer os sinais proféticos, vão ver a aliança, a reconstrução do templo, o derramamento do Espírito Santo, vão profetizar em nome do Senhor, vão deter o mistério da iniquidade, até que, na metade dos 7 anos, num dia e hora que nós vamos saber, tá? Vamos ser arrebatados, tá? Como Elias foi arrebatado, ele sabia o dia. Se você ler segundo livro de Reis, capítulo 2, tá? Elias sabia que ele ia ser arrebatado, Eliseu sabia que ele ia ser arrebatado, os profetas de Samaria, os profetas de Jericó sabiam que ele ia ser arrebatado, todo mundo sabia o dia do arrebatamento de Elias, e assim também
nós vamos saber o dia do arrebatamento. Isso não fere a palavra de Mateus 24:36, quando Jesus falou que o dia e hora que ninguém sabe é o dia da vinda de Cristo depois da tribulação. Amém? Tá? Então nós vamos estar nos posicionando, nós vamos estar sendo revestidos de poder do Espírito Santo, vestindo a armadura de Deus, resistindo o dia mal, e vamos colocar o diabo para correr. Vamos deter o mistério da iniquidade, deter a operação da iniquidade, deter a manifestação do anticristo, até que quando nós formos afastados, então nós vamos ser arrebatados, né? E então o anticristo poderá se manifestar na grande tribulação. E ai daqueles que estiverem na terra, porque haverá uma tribulação como nunca houve e nem haverá jamais. Então hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que nos converter, andar na luz, ser cheios do Espírito Santo, estar com óleo nas nossas lâmpadas para entrar para as bodas do Cordeiro, tá? E participarmos dessas bodas, sermos julgados, galardoados, receber as recompensas, receber as autoridades sobre as nações. Nós vamos voltar com Cristo no final dos 7 anos, para estabelecer o reino de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Reinaremos com corpos glorificados, né? A morte não terá mais domínio sobre nós, e vamos então viver a eternidade na presença de Deus, como também levar todos os povos da terra que nós vamos governar com Cristo, para que adorem o Rei, o Senhor dos Exércitos, durante o milênio, tá? E Deus vai estar realmente estendendo sobre nós a graça, bondade, poder, autoridade, em nome de Jesus Cristo, e vamos viver a eternidade. Tenha vida eterna aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Que nesses dias que você possa se revestir das armas da luz, tá? Então eu vou terminar essa aula, eu citei, né? Mas eu vou ler agora exatamente essa palavra, tá? Que nós vamos ser 1 Tessalonicenses 5, vou ler exatamente esse texto, que nós precisamos nos revestir das armas da luz, amém? Então, só aqui. Mas acerca dos tempos das épocas, 1 Tessalonicenses 5:1, não há necessidade de que eu vos ensine, porque vós mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando disserem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto está para a mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Então, 1 Tessalonicenses 5:4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a palavra para nós. Nós não somos da noite nem das trevas, somos filhos da luz, filhos do dia, filhos de Jesus Cristo, a luz do mundo, mas nós não podemos dormir como os demais das trevas, tá? Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, então não se embebede, não fique atordoado, tá? Não fique com as práticas pecaminosas, se revista das armas da luz. Então ele fala assim, vestindo a couraça da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e do amor, porque a fé sem obras é morta. Então nós vamos abençoar vidas, fazer o bem a todos, levar a salvação, para que vidas e famílias inteiras, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que morreu por nós, para que quer vigiamos ou quer durmamos, que se a gente morrer ou se a gente estiver vivo, nós vivamos juntamente com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11, tá? Que você possa estar lendo essa palavra, que você possa estar ouvindo esta aula, lendo os textos bíblicos e especialmente não o conhecimento intelectual, mas a vida de Cristo se manifeste em você. Vestido da couraça da fé e do amor, que produz a justiça de Deus, tomando o capacete da salvação, então vivendo na luz,
tá? E resistindo ao mal, tá? Para que não durma como os demais, não se embriague como os demais, mas ao contrário, possa ser renovados na fé, na esperança e ser ousado e poderoso em Deus para destruir as fortalezas, para pregar o evangelho do reino e pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sermos mais do que vencedores em todas as coisas. Ainda que haja luta, fome, perseguição, nudez, perigo, espada, em todas as coisas seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, tá? Sejam abençoados com graça e paz, com alegria, renovo do Espírito Santo, que Deus fortaleça para andar na luz e esteja revestidos das armas da luz para vencermos no dia mau. Depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. E encerramos assim este módulo a respeito dos últimos dias proféticos. Claro que existem muitos detalhes, muitos outros assuntos, mas no tempo oportuno a gente vai estar falando a respeito de outros assuntos também. E abertos, claro, a perguntas que tiverem, tanto talvez uma aula numa live, ou então depois presencialmente, quando nós tivermos a oportunidade, nós podemos estar falando um pouco mais a respeito desses assuntos. E na sequência da próxima semana, próxima terça-feira, nós vamos continuar com o ensino bíblico. O ensino bíblico não acabou, nós vamos continuar com o ensino bíblico, mas tratando de outros assuntos que são importantes para nós como igreja conhecermos e nos posicionarmos também como filhos da luz. Então, que a graça de Deus seja sobre todos, sabedoria, entendimento, revelação do Espírito de Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, grande abraço, o Senhor é conosco. Deus abençoe a todos, então. Paz.